Deixa eu te fazer uma pergunta bem simples antes de começar. Do qual lado você dorme hoje à noite? Do lado direito, do lado esquerdo, de barriga para cima ou de barriga para baixo? Parece uma pergunta sem importância, não é? Mas eu preciso te dizer que a posição em que você dorme toda noite pode estar fazendo um bem enorme ao seu coração, ou pode estar colocando ele em risco sem que você tenha a menor ideia disso. Eu sou a doutora Clara e hoje eu vou te explicar o que a ciência descobriu sobre a posição do sono e a saúde do coração, do cérebro, dos pulmões e da coluna. Porque não é só questão de conforto, é questão de saúde. E algumas posições que parecem inocentes podem estar agravando problemas que você já tem, ou criando problemas que você ainda não tem, mas pode ter no futuro. Fica comigo até o final, porque eu vou te revelar qual é a posição ideal para dormir de acordo com o seu problema de saúde específico. Não existe uma resposta única para todo mundo. Depende do que o seu corpo precisa. E no final, eu vou te dar um guia prático e simples para você começar a dormir melhor ainda hoje. Me conta nos comentários agora, do qual lado você costuma dormir. Escreve aqui, lado direito, lado esquerdo, de barriga para cima ou de barriga para baixo. Vou adorar saber. Antes de falar sobre cada posição, eu preciso que você entenda uma coisa fundamental. Durante o sono, o seu corpo realiza processos essenciais de recuperação. O coração bombeia sangue em ritmo reduzido. O cérebro elimina toxinas que se acumularam durante o dia. Os pulmões trabalham para oxigenar o organismo. A coluna descomprime depois de um dia inteiro sustentando o seu peso. E os órgãos internos, estômago, fígado, rins, todos passam por processos de limpeza e regeneração. Agora imagina que a posição em que você dorme está comprimindo algum desses órgãos. Está dificultando a circulação do sangue, está aumentando a pressão sobre o coração, está impedindo que o cérebro elimine as toxinas direito. Tudo isso acontece de forma silenciosa, noite após noite, durante anos, sem que você perceba, até que um dia o corpo dá o sinal de que algo não está certo. Vamos começar com a posição que mais gera dúvida, que é dormir do lado esquerdo. Dormir do lado esquerdo é considerada pela maioria dos cardiologistas e especialistas em sono como uma das posições mais benéficas para a saúde geral, especialmente para pessoas com mais de 50 anos. E os motivos são vários e muito bem documentados pela ciência. Primeiro, o retorno venoso. O coração está levemente posicionado no lado esquerdo do peito. Quando você deita sobre o lado esquerdo, facilita o trabalho do coração de bombear sangue para o resto do corpo. A aorta, que é a maior artéria do corpo e sai diretamente do coração, curva-se para o lado esquerdo. Dormir nessa posição acompanha essa curvatura natural, reduzindo a resistência que o coração precisa vencer para circular o sangue. Segundo, o sistema linfático. A maioria dos ductos linfáticos do corpo drena para o lado esquerdo. O sistema linfático é responsável por eliminar toxinas, resíduos celulares e substâncias inflamatórias do organismo. Dormir do lado esquerdo facilita essa drenagem, especialmente durante as horas de sono mais profundo. Terceiro, o refluxo gastroesofágico. O estômago está posicionado no lado esquerdo do abdômen. Quando você deita do lado esquerdo, o conteúdo ácido do estômago fica mais longe do esôfago, reduzindo significativamente o refluxo noturno. Para quem tem gastrite, azia ou refluxo, essa simples mudança de posição pode fazer uma diferença enorme na qualidade do sono. Um estudo publicado no Journal of Clinical Gastroenterology confirmou que pacientes com refluxo que dormiam do lado esquerdo apresentaram redução significativa nos episódios de azia noturna comparado com quem dormia do lado direito ou de barriga para cima. Quarto, durante a gravidez. Para mulheres grávidas, dormir do lado esquerdo é especialmente recomendado porque melhora o fluxo sanguíneo para a placenta e reduz a pressão sobre o fígado e os rins. Mas dormir do lado esquerdo tem alguma desvantagem? Sim, tem. Para pessoas com problemas cardíacos graves, como insuficiência cardíaca congestiva, dormir do lado esquerdo pode aumentar a pressão sobre o coração e causar desconforto. Nesse caso específico, a posição do lado direito ou de barriga para cima com a cabeça elevada pode ser mais indicada.
Se você tem insuficiência cardíaca, converse com o seu médico sobre qual posição é mais segura para o seu caso. Me conta nos comentários quantos anos você tem e você tem algum problema cardíaco. Escreve aqui. Sua resposta pode ajudar outras pessoas que estão lendo. Agora vamos falar de dormir do lado direito. Dormir do lado direito é uma posição confortável para muitas pessoas, mas tem alguns pontos de atenção importantes. Quando você deita sobre o lado direito, o coração fica posicionado, de forma que precisa trabalhar um pouco mais para vencer a gravidade e circular o sangue de forma eficiente. Além disso, o estômago fica inclinado de um jeito que facilita o refluxo do ácido estomacal para o esôfago. Isso não significa que dormir do lado direito seja perigoso para pessoas saudáveis. Para quem não tem refluxo, não tem problema cardíaco e tem uma coluna saudável, dormir do lado direito é uma posição perfeitamente aceitável. O problema maior é para quem já tem condições específicas. Um estudo publicado no Journal of the American College of Cardiology analisou pacientes com insuficiência cardíaca e descobriu que a maioria deles instintivamente evitava deitar do lado esquerdo por causa do desconforto. Esses pacientes tendiam a dormir do lado direito ou sentados levemente inclinados, o que aliviava a pressão sobre o coração fragilizado. Então, para pessoas com insuficiência cardíaca, o lado direito pode ser o mais confortável. Mas para pessoas com coração saudável, refluxo ou durante a gravidez, o lado esquerdo tende a ser mais benéfico. Dona Luzia, 69 anos, aposentada, chegou ao consultório com queixa de azia noturna, que não passava mesmo tomando medicamento. Ela tomava omeprazol há 3 anos e ainda acordava toda noite com a sensação de queimação no peito. Quando eu perguntei em qual posição ela dormia, ela disse que sempre dormia do lado direito porque achava mais confortável. Eu expliquei sobre a relação entre a posição de dormir e o refluxo. Ela mudou para o lado esquerdo. Em 2 semanas, ela voltou ao consultório com um sorriso no rosto. Disse que havia dormido melhor nessas 2 semanas do que nos últimos 3 anos. O médico tinha trocado o medicamento várias vezes. A solução era a posição. Agora vamos falar da posição de barriga para cima, que muita gente acha que é a mais saudável porque é a mais neutra. Dormir de barriga para cima, tecnicamente chamada de posição supina, tem vantagens e desvantagens importantes. A principal vantagem é que essa posição distribui o peso do corpo de forma mais uniforme pela coluna, reduzindo a pressão sobre pontos específicos. Para pessoas com dor nas costas que não é causada por pressão nos nervos, essa posição pode ser bastante confortável. Mas a desvantagem mais séria é em relação à apneia do sono. Quando você dorme de barriga para cima, a língua e os tecidos moles da garganta caem para trás por causa da gravidade, bloqueando parcial ou totalmente a passagem de ar. Isso aumenta dramaticamente a frequência e a gravidade dos episódios de apneia. E como eu já expliquei em outros vídeos, a apneia do sono está diretamente ligada a risco aumentado de infarto, AVC e morte súbita cardíaca. Um estudo publicado no Journal of Clinical Sleep Medicine confirmou que a posição supina, de barriga para cima, estava associada a um número significativamente maior de episódios de apneia e a quedas mais severas no nível de oxigênio no sangue durante o sono, comparada com as posições de lado. Se você ronca, se você tem apneia do sono diagnosticada, ou se você acorda cansado mesmo depois de dormir muitas horas, evite dormir de barriga para cima. Essa posição pode estar piorando muito a qualidade do seu sono sem que você perceba. Para quem insiste em dormir de barriga para cima, uma dica simples é colocar um travesseiro embaixo dos joelhos. Isso ajuda a manter a curvatura natural da coluna e reduz a pressão na região lombar. Se esse vídeo está te ajudando, aperta o botão de curtir aqui embaixo. Isso ajuda demais esse conteúdo a chegar para mais pessoas que precisam ouvir isso. E se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo.
Me conta também de qual cidade você está me assistindo agora. Escreve nos comentários, adoro saber de onde vem o meu público. Agora vamos falar da posição que eu mais imploro para as pessoas pararem de fazer, que é dormir de barriga para baixo. Dormir de barriga para baixo, a posição prona, é a pior posição para praticamente todos os aspectos da sua saúde. E mesmo assim, é uma posição que muita gente adora e que muita gente diz que não consegue dormir de outro jeito. Primeiro, a coluna. Quando você dorme de barriga para baixo, a coluna perde a sua curvatura natural e fica forçada numa posição plana e comprimida. O pescoço precisa ficar virado para um dos lados durante horas para que você possa respirar, o que causa tensão muscular severa, compressão das vértebras cervicais e pode agravar ou criar problemas nos nervos do pescoço e dos ombros. Muita gente que acorda com dor no pescoço, dor nos ombros ou formigamento nos braços, não imagina que a posição de sono é a causa principal. Segundo, a respiração. Quando você está deitado de barriga para baixo, o peso do seu próprio corpo comprime o peito e os pulmões. Isso limita a expansão dos pulmões durante a respiração, fazendo com que as respirações sejam mais superficiais durante a noite inteira. Menos oxigênio chegando ao sangue, menos oxigênio chegando ao coração e ao cérebro. Terceiro, os órgãos internos. Deitado de barriga para baixo, todo o peso do seu corpo comprime os órgãos abdominais, estômago, intestinos, fígado, rins. Isso pode piorar a digestão, aumentar o desconforto abdominal e interferir nos processos de desintoxicação que acontecem durante o sono. Seu Geraldo, 66 anos, ex-motorista de caminhão. Dormia de barriga para baixo desde jovem, disse que era o único jeito de pegar no sono. Chegou ao consultório com dor cervical crônica, formigamento constante no braço direito e cefaleias frequentes ao acordar. A ressonância mostrou 2 hérnias de disco cervical. O ortopedista recomendou fisioterapia e cirurgia. Mas quando eu investiguei os hábitos de sono e expliquei o problema da posição prona, seu Geraldo passou 1 mês se forçando a dormir de lado, com um travesseiro entre os joelhos, para não virar de barriga para baixo durante a noite. Em 1 mês, a dor tinha reduzido em mais de 60%. Em 3 meses, o formigamento tinha diminuído muito. A posição foi responsável por boa parte do dano que ele tinha acumulado ao longo de décadas. Se você dorme de barriga para baixo e quer mudar, eu sei que não é fácil. O corpo cria um hábito de posição durante o sono que é muito difícil de quebrar conscientemente. Mas há uma estratégia que funciona. Coloque um travesseiro firme do lado que você quer que o corpo fique. Isso cria uma barreira física que dificulta a virada de barriga para baixo durante o sono. Com o tempo de 2 a 4 semanas, o corpo começa a se adaptar à nova posição. Agora, qual é a posição ideal para cada problema de saúde específico? Se você tem refluxo ou gastrite, o lado esquerdo é o melhor. O ácido do estômago fica mais longe do esôfago e os episódios de azia noturna reduzem muito. Se você tem apneia do sono ou ronca muito, qualquer posição de lado é melhor do que de barriga para cima. O lado esquerdo tende a ser levemente superior porque mantém as vias aéreas mais abertas. Se você tem dor nas costas na região lombar, o lado esquerdo ou direito com um travesseiro entre os joelhos ajuda a manter o alinhamento da coluna e reduz a pressão nos discos intravertebrais. Se você tem insuficiência cardíaca diagnosticada, o lado direito ou de barriga para cima com a cabeça e o tronco levemente elevados pode ser mais confortável, mas converse sempre com o seu cardiologista. Se você tem pressão alta, estudos sugerem que o lado esquerdo favorece o retorno venoso e pode ajudar a manter a pressão mais estável durante a noite. Se você tem problemas no pescoço ou hérnia de disco cervical, evite de barriga para baixo como eu já expliquei, e prefira dormir de lado com um travesseiro que mantenha o pescoço alinhado com a coluna, sem ficar nem muito alto nem muito baixo. Além da posição, tem outros fatores do ambiente de sono que influenciam muito a saúde do coração e do cérebro que eu quero mencionar rapidamente. O travesseiro faz muita diferença.
Um travesseiro muito alto ou muito baixo força o pescoço numa posição inadequada por horas, causando tensão muscular, compressão de vasos e nervos e acordar com dor. O travesseiro ideal é aquele que mantém o pescoço no mesmo alinhamento da coluna quando você está em pé. O colchão também importa. Um colchão muito mole afunda demais e não dá suporte adequado para a coluna. Um colchão muito duro cria pontos de pressão nos quadris e nos ombros quando você dorme de lado. O ideal é um colchão de firmeza média que se adapta ao formato do corpo sem afundar em excesso. A temperatura do quarto influencia a qualidade do sono profundo. Estudos mostram que a temperatura ideal para o sono está entre 18 e 22 graus Celsius. Quartos muito quentes dificultam a entrada no sono profundo, que é a fase onde o coração descansa de verdade. E a escuridão. A melatonina, hormônio do sono, é produzida em resposta à escuridão. Qualquer luz, seja da televisão, do celular ou da rua, interfere na produção de melatonina e fragmenta o sono. Use cortinas escuras ou máscara de dormir se necessário. Me conta nos comentários, você vai mudar alguma coisa na sua posição de dormir depois de assistir esse vídeo? Escreve aqui sim ou não e me conta o que você vai mudar. Adoro saber quando o conteúdo gera uma mudança real na vida de alguém. Deixa eu resumir tudo o que você precisa levar daqui. Dormir do lado esquerdo é a posição mais indicada para a maioria das pessoas, especialmente quem tem refluxo, pressão alta, apneia do sono ou quer favorecer a saúde do coração. Dormir do lado direito é aceitável para pessoas saudáveis, mas pode piorar o refluxo e não é o ideal para facilitar o trabalho do coração. Dormir de barriga para cima pode ser confortável para a coluna, mas piora muito a apneia do sono e o ronco. Coloque um travesseiro embaixo dos joelhos se preferir essa posição. Dormir de barriga para baixo é a pior posição. Comprime a coluna, os pulmões e os órgãos internos. Se você dorme assim, comece hoje a mudar com a estratégia do travesseiro lateral. Use um travesseiro de altura adequada, que mantenha o pescoço alinhado com a coluna. Use um colchão de firmeza média. Mantenha o quarto entre 18 e 22 graus. Escureça o ambiente ao máximo. Eu sou a doutora Clara. Obrigada por estar aqui. Compartilha esse vídeo com alguém que acorda toda manhã com dor no pescoço, nas costas ou com cansaço. Talvez a solução seja mais simples do que parece. Cuide do seu corpo, cuide do seu sono e cuide de quem você ama. Um abraço.